Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento, mais especificamente desenvolvimento front-end. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre a área de programação, como vocês sabem. Já fiz inclusive um vídeo falando sobre back-end e front-end, qual você deve escolher, apresentei lá alguns dados, beleza? E alguns comparativos. Mas hoje a gente vai entrar a fundo na área de front-end. Por isso que o nome do vídeo é Manual do Desenvolvedor Front-end. Eu me sinto bem à vontade para fazer esse tipo de vídeo, tá? Até porque eu trabalho com desenvolvimento front, eu já atuo na área como júnior, então eu realmente me sinto bem à vontade e tenho bastante propriedade para poder falar. Eu acredito que nem tão cedo eu vou falar um vídeo referente a back-end, porque para eu falar de algo eu tenho que vivenciar, eu tenho que estar no mercado. Então eu tenho experiência com back-end, mas eu não sei trabalhar com back-end, quer dizer, não é que eu não saiba, mas eu ainda não trabalhei muito back-end assim no mercado, sabe? O front-end realmente é meu dia a dia. Então, sem enrolação. O que é que eu vou falar no vídeo de hoje? Eu vou responder algumas perguntas que surgem muito da área do front-end. Primeiro, o que é? Essa parte eu não vou gastar muito tempo, prometo. Até porque eu já fiz um vídeo falando que é o front-end. Segundo, quais tecnologias o front-end usa? Quais são as principais tecnologias que está hoje em dia, né, no mercado, né? Para realmente você ter foco. Não ficar aprendendo coisas desnecessárias ou que também não é usado. Terceira pergunta, por onde devo começar? HTML, CSS, JavaScript, comece por algum framework. Desses três, qual é a ordem correta para começar? Muita gente tem essa dúvida, inclusive foi uma dúvida que eu tinha muita. Eu começo por CSS, começo por JS, começo por HTML, enfim, também vou responder e dar minha opinião. Quarta pergunta, o futuro do front-end. No code pode substituir? Eu vou responder isso também. Isso, inclusive, seria só um vídeo só, porque é um tema bem abrangente, mas eu vou tentar responder nesse vídeo. E a última pergunta é como eu comecei. Então, eu vou falar aqui para vocês como eu entrei na área do front-end, como foi que eu escolhi e quais foram as tecnologias que eu comecei, beleza? E bora lá. O que é front-end? Pessoal, desenvolvimento front-end é você desenvolver a interface do site. Em qual sentido, Juan? Tudo que você está vendo ali é front. Uma imagem que você consegue clicar é front-end. Um botão, cliquei no botão, aquilo é front-end. Responde o formulário, aquilo é front-end. Back é o que acontece por trás, mas eu não vou falar muito de back aqui. Enfim, front-end é tudo aquilo que está na frente do seu site. Um menu, front-end. Um campo para preencher seu nome, é front-end, beleza? Quem é responsável por desenvolver toda aquela interface, não só aquela interface, mas enfim, para você conseguir pegar o que eu estou falando. É o desenvolvedor front-end, o cabeçalho de um site, o footer de um site, tudo ali é o front-end. Beleza? Então já sabemos o que é front-end. Bora para a segunda pergunta. Quais tecnologias o front-end usa? Bom, se você quer começar o desenvolvimento front-end, você tem que saber os três pilares. Quais são? HTML, CSS e JavaScript. Essa é a São os três principais. Se você não sabe nada disso, nem aplique para vagas. Beleza? Por quê? O HTML vai montar a estrutura do seu site. O CSS vai deixar seu site bonito. Porém, um site bonito serve para muita coisa? Não. Seu site tem que ter uma funcionalidade, uma finalidade. E o JS chega para ajudar com as funcionalidades. Dar vida à sua aplicação. Quais tecnologias eu devo usar? Aprender, no caso, né? Começar. HTML, CSS e JavaScript. Beleza. Dominei esses três, agora sim eu posso evoluir e posso ir para um framework. Por exemplo, a gente tem o React, que não é um framework, é uma biblioteca, beleza? A gente tem o Angular, que sim é um framework. Next.js, que é outro framework. Tailwind CSS, beleza? E aí você começa a aprender também GitHub, versionamento, vai explorando bibliotecas, Bootstrap e assim vai evoluindo. Mas lembre-se, quais tecnologias você deve começar? HTML, CSS e JavaScript. Depois de aprender o CSS e JavaScript, ficou bom? Beleza. Agora você vai para explorar bibliotecas, framework, aí você vai a fundo. Não tem preocupação, beleza? Agora, terceira pergunta. Por onde devo começar? HTML, CSS e JavaScript tem os três. Eu falei para você aprender os três. Mas qual é a ordem correta? Bom, eu vou deixar a minha opinião e foi por onde eu comecei. Eu achei mais fácil. Quando a gente está iniciando na área de desenvolvimento,
a gente começa a aprender e a gente começa a, sei lá, botar na nossa cabeça que realmente o processo para aprender programação é lento. Você não vê você conseguindo fazer muitas coisas, sabe? E pelo fato de você não conseguir fazer aplicações robustas, fazer aplicações realmente que têm uma finalidade, muitas vezes você se sente desanimado. Porque para eu fazer uma aplicação muito foda, eu tenho que começar a fazer uma aplicação básica, sabe? Do básico até o avançado. Sendo que muitas das vezes a gente quer conseguir ver com o olho o resultado. E eu vou dizer para vocês, para quem desenvolve, você conseguir ver o resultado da sua evolução lhe motiva muito, lhe ajuda muito. Então, o que eu começaria? Eu começaria com HTML e CSS depois. Por quê? Você começando com HTML, você já vai conseguir ver textos na sua tela, que a HTML é responsável pela parte de texto. Então, já vai dar uma sensação que você está fazendo assim, está sendo produtivo em aprender. Você está conseguindo colocar tudo de texto que você quer ali. Depois, você vai para o CSS, porque você consegue deixar seu site bonito. Você consegue fazer uma landing page, né, que o pessoal fala, bonita. Ou seja, você com HTML, com CSS e com 3 meses de empenho estudando realmente, você consegue fazer um site básico e bonito. Ah, Juan, é um site profissional? Não. Mas é um site que visualmente não queima os olhos. Tipo, é um site bonito. Sim. Se eu pegar alguns projetos meus aqui com 6 meses de HTML e CSS, eu fiquei até um pouco mais, para pegar realmente segurança, são sites que eu considero bonito, cara. Então, sim, com HTML e CSS, a curva de aprendizagem é menor do que o JS. Porque HTML e CSS é mais fácil de aprender do que JS. Porque programação é mais difícil. É claro que quando você começar a pegar frameworks para você estilizar seu site, realmente dá um trabalhinho. Você tem que, principalmente na questão de responsividade, enfim, sim, dá um trabalho. Mas de início, aprender HTML e CSS vai ser muito mais fácil para você. Até para você se motivar. Beleza? Então, resumindo, eu começaria por HTML. Começaria não, eu comecei por HTML. Depois fui para o CSS. Consegui fazer um site bonito, beleza. Aí depois fui para o JS. Beleza? Vou te dar um exemplo. Eu montei um formulário, deixei ele bonito. E depois adicionei uma funcionalidade nele, que foi o JS. Consegui deixar ele interativo, sabe? Então, eu começaria dessa forma. Começaria não, meu Deus, não sei porque eu tô falando isso. Eu comecei dessa forma. E eu recomendo você começar. Ah, Juan, aprendi HTML, CSS, JS. Aí beleza, cara. Vai se aventurar. Vai pra biblioteca, vai pra framework, e assim você vai fazendo seu caminho. Mas eu começaria dessa forma. Quarta pergunta. O front-end vai ser substituído pelo no-code? Isso é um tema que eu vi algumas pessoas falando. Inclusive, isso me deixou me deixou até, como eu posso falar para vocês, pensativo, porque eu estava vendo um dado que até 2026, 75% das aplicações vão usar no code. O que isso quer dizer? Pessoal, esse dado eu achei interessante, mas muita gente vê e se assusta. Meu Deus, no code vai dominar o mundo, o desenvolvimento front-end vai acabar? Não. Eu falar que meu site utiliza no code não quer dizer que no meu site todo eu estou utilizando. Além do mais, vocês têm que colocar na cabeça que se eu quero uma aplicação robusta, escalável, que milhares de pessoas utilizam, eu fazer ela em código, ela vai ser muito melhor do que eu fazer ela na questão do no-code. Ela é muito mais escalável quando eu faço ela em código. Sabe? Então muita gente tem esse pensamento. O no-code é bom, mas quando você vai começar a lidar com sistemas complexos, envolvendo banco de dados, envolvendo relacionamentos, envolvendo milhares de usuários, o código, ele ainda é o que prevalece. Então, não fique tão preocupado com isso, sabe? Além do mais, outro ponto aqui que é bem interessante. Ah, Juan, vamos dizer que o no-code tomou conta de tudo. Beleza. Mas muita gente não fala que para você ser desenvolvedor no code, você precisa ter uma boa noção de programação, tá? Ficam com essa ideia mentirosa e safada para os outros. Ah, não, mano. Vamos programar em no code. Programação em bloco. Relaxa, relaxa nada. Ali você precisa ter uma ideia de estrutura condicional, laços de repetições. Então você precisa ter uma boa base de programação, tá? Então, para quem é front-end e ir para no code é muito mais fácil do que quem não sabe nada de programação inventar de ir para no code. Para no code, beleza? Então se liga que no code não vai dominar assim não, pô. Isso é balela. Além do mais, outro ponto. Segurança.
acessibilidade e uma solução personalizada e até para correção de bugs, na área de código é muito mais fácil, velho. Tirando essa parte de bugs, que eu nunca explorei muito essa parte de erro envolvendo no code. Mas quando se fala em segurança, acessibilidade e uma solução personalizada para o cliente, acredito que em código seja muito mais escalável, como eu falei. E como eu disse, só reforçando, quer ir para o desenvolvimento no code, beleza, pode ir. Mas você tem que ter uma boa base de programação. Não vá achando que não sei nada de programação, vou para no code, você vai se fuder. Beleza? E indo para a última pergunta como eu comecei? Eu falei para vocês que eu comecei com HTML, CSS e JavaScript. E depois, o que eu fiz? Bom, em HTML e CSS eu passei 6 meses, tá? Normalmente o pessoal fala 3, 4 meses, mas eu quis gastar bastante tempo. Por quê? Eu não me sentia confiante o suficiente somente com 3 meses. Então eu quis construir várias páginas utilizando HTML e CSS, pegar confiança, realmente sentir que eu estava evoluindo. Aí depois eu fui para o JS. Fiquei no JS 4 meses mais ou menos, fazendo aplicações, recheando o meu GitHub, fazendo muitas postagens no LinkedIn, fazendo calculadora, coisa simples, formulário eu fiz um CRUD também, enfim, coisas realmente para praticar. Que eu olho para o que eu olho hoje em dia e digo, poxa, é básico, beleza, mas me ajudou a evoluir. Depois eu fui para o React. Na época, o React ainda... Na verdade, o React prevalece até hoje, mas eu falo no sentido de você com HTML, CSS, JS e adicionando uma biblioteca, que seria o React, você já conseguia emprego muito facilmente. Então, fui pro React, beleza? Aprendi, fiquei muito confuso, tive dificuldade, tá? Porque até entrar na minha cabeça que o React era JavaScript, sendo que de uma forma diferente, cara, eu juro pra vocês, é algo básico, mas pra entrar na minha cabeça demorou. Eu fiquei mais uns 3 meses no React, beleza? E depois fui pro meu primeiro framework, que foi o Next.js, que é o que eu trabalho atualmente na empresa que eu tô, beleza? Que eu trabalho no dia a dia, que é o Next.js. E Next.js tem o React embutido nele, tá? O Next.js, basicamente, 90% é o React. Então, hoje em dia, eu trabalho com essas tecnologias. Next.js, né? Somando com o Tailwind CSS, que é outra tecnologia, que é um CSS, mas é um CSS diferente, seria como se fosse um Bootstrap, mas é outra pegada, tá? Tailwind CSS, ele realmente é uma biblioteca, basicamente. E o que acontece? Ele é como se fosse um CSS em linha, tá? Eu sei que é uma má prática de programação, não é uma boa fazer CSS em linha, mas o Tailwind CSS ele é usado muito quando a aplicação está muito grande e você precisa escalar ela e ter vários CSS é ruim. Então o Tailwind CSS vem para isso. Muita gente aprende HTML, CSS e JS. Aí depois vai para o React e depois se decide. Vou para Angular ou vou para Next.js? Eu preferi o Next.js porque a empresa que eu estava... Foi uma questão até de comodidade, sabe? A empresa que eu estava trabalhando precisava de um profissional que trabalhasse com essa tecnologia, então aproveitei e fui aprender Next.js. E agora o meu objetivo realmente é voltar um pouco para a base e praticar mais lógica de programação para seguir evoluindo, beleza? Realmente a área de programação, pessoal, quando você já está atuando no mercado e você quer evoluir, quer chegar a pleno, quer chegar a sênior, você tem que dar tempo ao tempo, tá? Não existe pleno e não existe sênior com 1 ano de experiência, sei lá, é raro, mas é muito raro, enfim, só se for um gênio. Mas normalmente 99% dos plenos e dos sêniors, eles tiveram que ter um know-how bem grande de projetos e de experiência. Então, eu estou na fase de continuar estudando, não deixar a base e esperar um tempo, né? Com um tempo, pegando mais experiência, eu chego a pleno e, se Deus quiser, depois a sênior. Então, eu estou vivendo esse momento na minha carreira. E foi assim que eu comecei, pessoal, no desenvolvimento front. Enfim, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, compartilhe, beleza? Que ajuda bastante. E também me segue no Instagram. Lá eu deixo bastante caixinha de perguntas, vocês podem sugerir ideias para vídeos, beleza? E também temas. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece, repetindo, deixa o like. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, valeu e até a próxima.